Como vocês estão? Então tá bom. Eu também estou muito bem nesta manhã, porque Deus é bom o tempo todo, é ou não é? Meninas, ó, já vamos fazer alguns acordos agora, no começo assim. A minha mala não chegou. Eu vim sem mala, mas eu vim cheia de amigas. O Sóstenes ontem me perguntou assim: doutor, o que a gente vai fazer para arranjar uma roupa para você para amanhã? Eu falei assim: não tem problema, acha uma menininha de 10, 12 anos que tem um vestidinho e pede para ela me emprestar o vestido, que tá tudo certo. Aí a Grazi, a filha do Sóstenes, a Grazi tá aqui, eu não vou conseguir vê-la daqui. Aí ele mandou um vestido da Grazi, só que a Grazi já tem 14 anos, aí ficou grande para mim. Ainda bem que tem uma esposa de pastor, que é pequenininha, que me emprestou esse vestido maravilhoso. Não tá lindo? Ah, eu gostei. Economizei já uma roupa pro próximo evento. Esse vestido tá muito mais bonito do que o meu. E assim, vida de princesa, de rainha, não é vida só do glamour não, viu gente? Não é só do banquete não. Tem que estar preparada para os intempéries da vida como externos, tá? Então assim, mas a gente faz um combinadinho para eu continuar com cara de princesa. Então você já sabe que eu não vim nem com creminho para minhas rugas. Faltou tudo. Foto só com filtro hoje. Vocês entenderam o recado? Para manter a minha autoestima no lugar. Não pintei o cabelo para vir. Eu tive uma reação alérgica da última vez que eu pintei o cabelo, tão grande que eu tenho que ficar um tempo sem pintar o cabelo. A gente está nos bastidores do reino agora, tá? Eu falei assim: não tem problema, não vou pintar, porque tem aqueles milagrosos sprays que deixam isso daqui no lugar certo. O spray ficou na mala também. Então finjam que tem uma coroa aqui, por isso que está brilhando branco assim. Entenderam? Meninas, o que tem tirado sua paz? Sabe o que eu vejo muitas vezes? A gente perdendo o sono por conta de mala que desviou, do sapato que a gente não conseguiu comprar para vir para o evento, o perrengue que foi para sair de casa hoje cedo. E às vezes, e não estou menosprezando as suas dificuldades, ok? Mas onde tem repousado o nosso olhar, sabe? O que tem sido importante para a nossa caminhada de verdade? Meninas, eu perdi foi minha mala. Quantas mães esta semana tiveram seus bebês degolados lá em Israel? Meu sapato maravilhoso, é que eu ainda estou digerindo a história, entendeu? Meu sapato maravilhoso ficou na mala. Mas quantas mulheres foram arrastadas pelo Hamas essa semana, depois estupradas e depois perderam as suas vidas? Não estou falando que a gente tem que acostumar com aquilo que nos falta apenas, mas a gente tem que olhar para além das nossas necessidades do dia a dia e nos colocarmos na brecha como intercessoras, dedicarmos mais tempo para a intercessão, para a oração, para a mudança de vida, para a nossa identidade, do que por aquilo que é passageiro. O que tem moldado a sua vida? Esther era uma rainha, mas sobretudo ela era uma judia. E o que era mais importante apareceu no momento da crise. No momento da crise nós precisamos revelar, e nós iremos revelar a nossa essência, a nossa identidade, para o que nascemos, qual o propósito que nos guia. Sabe o que mais atormenta a gente na vida? É a falta de identidade. A falta de identidade. Porque quando nós temos a nossa identidade esclarecida para nós mesmos, fica muito mais fácil lidarmos com as dificuldades da vida.
Com o que você se identifica? O que tem regido a sua vida? O que acontece quando as coisas saem do lugar? Você sai gritando, brigando, reclamando. Quando as pessoas não te atendem da forma que elas deveriam te atender, como você age? Jesus deixa algo muito claro para a gente sobre identidade na Bíblia. E não é com palavras apenas, mas com a sua própria existência entre nós. E nós vamos começar a nossa conversa hoje, porque eu quero falar um pouco de identidade com vocês. Concordam que Esther só conseguiu ser uma intercessora porque ela sabia quem ela era? Que ela consegue entrar na sala do trono e achar graça diante do rei, porque ela já havia achado graça com o eunuco, com todos da sua equipe, com as moças que cuidavam dela? A intercessão de Esther, o rei ter estendido para ela o cetro, só foi mais um dos episódios da sua vida que revelavam o que ela alcançava com a sua identidade. Todas as vezes que fala de Esther, numa cena diferente, a Bíblia fala que ela achava graça diante das pessoas, que as pessoas gostavam dela. A Bíblia repete muito mais que as pessoas se agradavam de estar perto de Esther do que ela era bonita, não é? Porque a bonita era bonita, gente, mas ela achava graça diante das pessoas. Ela era agradável, ela não era rabugenta, ela não reclamava porque estava faltando um produto do mercado, ela não falava mal da atendente do caixa que não atendeu bem, ela não reclamava da vizinha, ela não falava mal da sogra, dos parentes do marido. Você está me entendendo? Quando você chega no seu lugar, lá no lugar que você está indo para a festa, a sua reputação já chegou primeiro. Presta atenção nisso. Como você tem sido reconhecida por aquela que acha graça diante dos homens e de Deus? Meninas, nós precisamos ser mais intencionais, não artificiais, intencionais com o que nós fazemos. Um dia eu entrei no banco e foi muito interessante. Isso já há muitos anos. Ainda existia a nossa caixa, o nosso banco, era por onde eu recebia. E a agência sempre muito cheia, porque era a agência que atendia todo mundo da faculdade. E naquele dia, entrei na agência, a agência estava vazia. Mas vazia. Eu entro, sentei, mas já sabia que seria atendida. Chegou uma senhora também. No que ela entrou, ela colocou a mão assim na cintura, no meio daquela agência vazia, e ela falou assim: eu não acredito que essa agência está vazia hoje. Todas as vezes que eu venho para receber minha aposentadoria está cheio, e eu fico aqui horas esperando, e hoje está vazia. Mas que coisa, eu não vou ter tempo nem de sentar e descansar um pouco. Eu olhei para aquela mulher e falei assim: você pode sair, espera lá na esquina, senta, é só não pegar uma senha para ser atendida. Ela estava reclamando porque ela já ia ser atendida. Quer uma situação mais grave que eu já contei uma vez? No velório da minha mãe. Minha mãe faleceu aos 47 anos de idade, praticamente a idade que eu tenho hoje. Chega uma irmã da minha igreja, no velório, nós ali filhos estamos recebendo todo mundo que chegava. Chegou a irmã, ela vem assim, gente, ela encosta assim do lado do caixão da minha mãe, olha e fala assim: feliz a irmã Beth. Eu estou esperando, né, que descansando no Senhor. Feliz a irmã Beth, que está deitada enquanto eu estou em pé com essa dor nas costas. Eu acho. Tem gente que tem inveja até de defunto. Meninas, mas é sério, acostumou tanto com a reclamação. Acostumou tanto. Tem gente que tem inveja de quem usa peruca porque perdeu o cabelo na quimioterapia.
terapia e não precisa fazer chapinha. Eu estou usando exemplos que são assim extremos, para você entender que a murmuração não pode estar na sua boca. O pecado é injusto, sim. O pecado machuca a gente, as pessoas machucam a gente. Mas vamos olhar além do sofrimento. Porque existe um Deus que quer nos levantar para alcançarmos pessoas. Amém. Nós vamos para o livro de João, porque eu quero falar um pouquinho de identidade, mas eu quero falar, claro, a partir da Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 4. Até a Bíblia é emprestada, né? Eu falei assim, a Bíblia eu não preciso preocupar, porque o que mais teremos lá será a Bíblia. Desculpa, é João capítulo 10. 4, porque eu já estava pensando em outra mensagem aqui. Capítulo 10, você conhece esse capítulo principalmente por conta do versículo 10, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em Abundância. Mas nós vamos a partir do versículo 22. Esse capítulo inteiro é muito lindo, mas nós vamos a partir do versículo 22, porque é quando Jesus está na festa da dedicação no templo, ok? Abriu a sua Bíblia aí? João capítulo 10, a partir do versículo 22, vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, tua palavra está aberta, queremos ouvir a tua voz por meio dela. Transforma a nossa vida, faça-nos identificar contigo. Amém. Para que sejamos intercessores em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o versículo 22 diz que celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente, diga abertamente que você é o Messias, o Cristo. Jesus disse: olha, eu já falei, mas vocês não acreditaram. Ele está falando da sua identidade, não está? Eu já falei, mas vocês não acreditaram. Olha, mas o Pai e eu somos um. O texto vai falando sobre isso. Eu e o Pai somos um. O Pai me deu muitas ovelhas. E as ovelhas que o Pai me deu, o destruidor não tomará nenhuma. Amém. Porque eu e o Pai somos um. E Jesus insiste no texto em dizer que ele e o Pai são um. Quando a gente vai para o versículo 30, lá está: eu e o Pai somos um. Versículo 31. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. 31. Mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do meu Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Então Jesus, eles perguntam se Jesus é o Cristo. Jesus fala: olha, eu já disse para vocês de muitas formas, eu e o Pai somos um. Quando Jesus fala de novo, eu e o Pai somos um, os judeus mais uma vez pegaram pedras para apedrejá-lo. E Jesus faz uma pergunta: por qual das minhas boas obras que vocês querem me apedrejar? Quando a gente vai para o versículo seguinte, eles respondem: por nenhuma das suas boas obras, mas por você dizer esta blasfêmia, que você é Deus, que você e o Pai são um. Você entende que eles querem matar Jesus não por conta das obras de Jesus, mas porque ele declara que ele e o Pai são um. Deixa eu te falar uma coisa que precisa entrar na sua cabeça definitivamente. O mal não está interessado no que você faz. O que incomoda o inferno é a sua relação com o Pai. Sabe o que incomodava Amã? É que o povo judeu servia ao Eterno, que Mardoqueu, ele só se ajoelhava para o Eterno, porque o mau funcionário ele não era. Todos os dias estava na porta do templo, ali do palácio. Quando o rei ia sofrer uma tentativa de morte, de homicídio, quem que ajudou o rei? Foi o próprio Mardoqueu. O que Amã tinha contra Mardoqueu e os judeus? A relação deles com o Pai.
Era a fidelidade de Mardoqueu que incomodava aquele homem ímpio. Meninas, prestem atenção. O mal não está interessado nas suas ações. O que incomoda de fato é você se identificar com o Pai. Porque Ele sabe que quando a gente se identifica com o Pai, o inferno não tem vez. Amém. Ele pode tentar fazer o que Ele quiser, pode tirar até a nossa vida, mas nós vamos cumprir propósito. Nós vamos trabalhar para o reino. Então ergam a cabeça de vocês. A outra vez que tentaram matar Jesus, o texto fala, e mais uma vez tentaram apedrejá-lo. O outro relato bíblico que nós temos deles tentando matar Jesus é lá em Nazaré. Quando Jesus se levanta no templo e ele lê o profeta Isaías, pega o rolo e lê, e ali diz sobre o Messias, e Jesus fala assim: hoje essa profecia se cumpriu. E Jesus, ao declarar-se o Messias, tentaram matar Jesus. Sabe qual é o problema na nossa vida? Nós estamos tentando ocupar lugares que não são nossos. Nós estamos tentando convencer as pessoas de que nós somos legais, de que a gente erra, mas a gente não erra tanto assim. Na verdade, se nós nos concentrássemos em Jesus, a nossa identidade é sendo construída cada vez mais, mantendo-nos firmes no propósito de Deus, que é a salvação de outros. Não permita mais que o mal desvie o seu olhar, que ele roube o seu coração, te distanciando do projeto de Deus. E aí, quando tentam mais uma vez apedrejar Jesus nessa cena, olha o que Jesus faz. Versículo 40. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Eu confesso para vocês, quando eu estava lendo esse texto bíblico, essa história, o meu coração aqueceu muito mais com essa parte. Jesus, então, ele vai ser apedrejado pelos judeus, porque ele se declarou um com o Pai, certo? Jesus fala assim: que culpa eu tenho se eu e o Pai somos um? Que culpa eu tenho se eu vim para cumprir uma missão? Vocês é que não aceitaram, mas eu não vou desviar daquilo para o qual eu fui criado. Mas mais uma vez tentaram matar Jesus. E o que Jesus faz? Jesus escapa por meio da multidão e volta para o Jordão, onde João batizava, e ficou ali por um tempo. Sabe o que Jesus faz quando tentam matá-lo? Ele volta para o Jordão, onde um dia, quando fora batizado, os céus se abriram e ele escutou o próprio Pai dizendo: este é o meu Filho amado, que me traz alegria. Sabe qual é o problema da nossa vida? Nós estamos escutando mais a voz das pessoas do que a voz de Deus. Nós estamos importando mais com a opinião das pessoas do que aquilo que Deus pensa sobre nós. Meninas, quando todos os dias escutarmos o que Deus pensa sobre nós e aceitarmos o projeto dele para a nossa vida, que é a nossa missão, nós vamos parar de sermos abaladas por tudo. E eu sei que tem muita coisa que tenta roubar a nossa identidade, e às vezes rouba. Sabe o que pode ter roubado a sua identidade? Os traumas da vida. Talvez algumas de vocês foram abusadas sexualmente. E o abuso sexual, meninas, pode marcar o cérebro de vocês para sempre. Pode impedir que o hipocampo, por exemplo, se desenvolva da forma que deveria desenvolver. Ele atrofia. E o hipocampo está envolvido com o gerenciamento das nossas emoções, da memória, capacidade de gerenciar as nossas tarefas, de concluir um curso. Sabiam disso? Sabiam que muitas meninas que foram abusadas sexualmente, se esse abuso tiver acontecido antes dos 18 anos, e pior ainda, se tiver
tiver sido antes dos 5 anos de idade, você pode ter uma perda de hipocampo, principalmente o hipocampo esquerdo, tão profunda, que você tem até dificuldade de lembrar de palavras que você já decorou, dificuldade para terminar um curso, dificuldades para manter-se no emprego, de ter amigas confidentes. E não é só uma coisa que está no nosso âmbito das emoções. Eu quero e eu simplesmente mudei. Não é o cérebro que foi afetado. Em algumas, milhões e milhões de neurônios morreram por conta da violência. A amígdala, que é essa outra estrutura do cérebro, envolvida com o gerenciamento das nossas emoções, controle da impulsividade e do medo, está super ativada em muitas meninas. E aí, se assustam com facilidade. O sobressalto faz parte da vida. O medo está sempre rondando. Córtex pré-frontal, tomada de decisão refletida, regulação emocional, controle de impulso, também pode ter sido alterado. E aqui eu vou abrir um parêntese bem grandão para nós meninas. A generosidade precisa anteceder as nossas palavras. Porque talvez aquela mulher esquisita da sua igreja, aquela vizinha que não te cumprimenta, talvez ela tenha sido vítima de abuso e teve a sua identidade roubada, o seu cérebro prejudicado, o que a tornou uma mulher esquisita. E sabe o que a gente faz? A gente já vai logo falar da outra. A gente vai falar mal da esposa do pastor. Podia ser muito mais simpática, né? Sabe o que a gente precisa fazer? Agora eu vou começar a desabafar. A gente precisa olhar mais para a gente, para os nossos defeitos, para aquilo que precisa mudar em nós, do que ficarmos sendo juízas da vida dos outros. Não é isso? Sabe? Aquela irmã que talvez chegou atrasada e tinha horário para chegar, talvez ela tenha acabado de apanhar do marido dela em casa e você nem sabe. E se ela atrasou, porque ela atrasou mesmo, gente, dá conta da sua vida e a gente só ora pelo outro. A gente não está dando conta das nossas demandas, eu não dou conta das minhas. Quanta coisa eu deixo de fazer, quanta promessa que eu já não cumpro, e eu ainda vou desperdiçar tempo falando mal do outro. Se não for para interceder, cala a boquinha. Se não for para ajudar, não atrapalha. Vai dar uma olhada em você, o que precisa melhorar, em nome de Jesus. Ore para que outras estejam intercedendo pela sua esquisitice. Entendam isso definitivamente. Encontro tantas mulheres que dizem assim: doutor, eu nunca tive coragem de falar isso para ninguém, mas o meu marido me machuca. O meu marido não me ajuda com as crianças. Eu chego atrasada na igreja porque ele não me ajuda nem a acordar o filho. E ainda reclama se a gravata que ele escolheu não está separada. Então, queridas, o primeiro que nós precisamos fazer pela nossa amiga, pela nossa irmã, pela desconhecida, é interceder. Toda vez que você for abrir a boca para falar de alguém, que seja para falar assim: Senhor, ajude-a nas batalhas que ela tem enfrentado, e eu não tenho ideia de quais são. Porque quando a gente olha para Esther intercedendo para uma nação, é tão lindo. Como eu queria ter sido Esther para salvar um povo. Você pode ser aquela que vai salvar a sua amiga do ministério da mulher. Você pode ser a mulher que vai ajudar a outra a encontrar em si identidade como filha do Deus Altíssimo, como princesa do reino. E quando você estiver perdida na sua identidade, volte para o Jordão
para o lugar um dia que Deus disse, não apenas para Jesus, mas para mim e para você, que somos filhas que trazem ao coração do Pai muita alegria. O texto bíblico, ele é tão rico de detalhes, né? E eu sempre vou falar, não existe nada na Bíblia que esteja ali por acaso. E quando a gente começa no versículo 22, ali fala qual era a estação mesmo do ano. Era inverno. Satanás quer pegar a gente nos invernos da vida. Quer ou não quer? Quando você está cansada, quando o filho já não te escuta mais, quando o emprego falta, quando o filho não nasceu, ou ele faleceu ainda quando era pequeno, quando os planos que você tinha para a sua casa não realizaram, ou quando alguém que você ama faleceu. Satanás quer pegar a gente no inverno, porque é no inverno que muitas vezes nós não sabemos quem somos. Mas quando a gente está no inverno da vida, vamos olhar para Jesus, porque Ele quer erguer a gente e falar assim, eu tenho muito mais para você. Amém. Então algumas não conseguem interceder porque nem sabem o lugar que alcançam, que encontram na própria história. Esther sabia que ela era uma rainha, mas sobretudo foi lembrada que ela era uma judia. E ela dedica os próximos dias para interceder e oferecer a sua vida por um povo. E ela nem sabia se seria respondida. Sabe, queridas, a identidade é formada por vários aspectos. A identidade é quem você é, ok? Quando falam o seu nome, o que as pessoas lembram? A gente fala de Esther, a gente já lembra de intercessora. Quando falam o seu nome, do que você lembra? Do que as pessoas lembram? É coerente a imagem que você passa com aquilo que você de fato quer representar? Porque isso é extremamente importante. A nossa identidade, ela recebe contribuições muito importantes para que ela seja estruturada. Uma destas contribuições tem a ver com autonomia. Autonomia é quando eu já sou capaz de fazer escolhas por mim mesma, ok? Criança começa a desenvolver autonomia por volta dos 8 anos de idade. E essa autonomia nós dizemos que precisa estar concluída por volta dos 18 anos. São 10 anos aí desenvolvendo uma identidade. A identidade, a partir desta autonomia, ela nos dá a capacidade de escolher o que fazer. Analisarmos uma situação, escolhermos e entendermos se ela é certa ou errada e colocarmos ou não nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos. Que Deus ajude que você não perca a autonomia, o seu livre-arbítrio, de escolher entre o certo, de fazer aquilo que de fato vai contribuir para a salvação de muitas pessoas, a incluir a sua salvação. Sabe como muitas vezes nós reclamamos do nosso livre-arbítrio? Para mim, livre-arbítrio é presente de Deus, característica da divindade que foi dada para nós. Eu tenho uma irmã, a irmã número 2, nós somos 4, ela é a número 2, eu sou a número 3. Ela é antes da Rosângela, e antes de mim. Essa minha irmã, ela tem verdadeiro pavor, ela não pode nem sentir o cheiro. Se ela estiver na nossa casa, não pode ter na cozinha. Se ela olhar e a gente sugerir para que ela coma, ela fica segurando a náusea. Desde sempre. Ela tem verdadeiro pavor, mas pavor a chocolate. Ela nunca usou uma manteiga de cacau na boca, porque ela faz náusea só de imaginar o cacau na boca dela. Eu confesso que às vezes eu falei assim, puxa, eu podia ter nascido com esse defeitinho, né? Não é? Porque a minha irmã, ela não come chocolate
quer, ela não pode, ela não consegue. A gente ficava feliz na infância, né? Quando alguém dava algum chocolate, dava um para cada, ficava todo mundo de olho no dela. A gente até agradava, alisava o cabelo dela para ver se a gente ganhava. Queridas, o nosso livre-arbítrio é presente de Deus. A gente não precisa ter nascido com defeitinho para escolher sim ou não. Quando eu não controlo os meus impulsos, quando eu prometo e não faço, quando eu falo assim, ai Senhor, por que o Senhor não me fez nascer gostando só de coisa saudável? Por que o Senhor não me fez nascer não conseguindo nem sair de casa antes de exercício físico? Sabe que no fundo a gente está falando mesmo sem saber? Que droga de livre-arbítrio que Deus me deu. Se Ele não tivesse me feito com liberdade, eu não precisaria escolher entre o certo e o errado. Queridas, a identidade passa pela autonomia, passa pela autoeficácia. 3 A's para vocês nesta manhã. Autonomia, autoeficácia. Sabe o que é autoeficácia? Acreditar que sou capaz de realizar uma tarefa que a mim foi proposta. Não é autossuficiência. Para o humanismo, autonomia, autoeficácia tem que ver com autossuficiência. Mas para nós tem que ver que Deus nos criou com habilidades para serem desenvolvidas, desempenhadas para o reino. A autoeficácia é saber que, se Deus colocou diante de mim, sou capaz de realizar. Será que não foi para esta época que você foi criada? Será que não foi para este tempo que Deus te chamou para cuidar dos adolescentes da sua igreja? Tempos em onde eles estão perdidos, onde eles estão machucados, onde eles não sabem mais quem eles são. Será que não foi para este tempo com mulheres com tanta depressão, ansiedade, que Ele não te ergueu para ser aquela que vai ter uma palavra de alívio para o coração de outras? Autonomia, autoeficácia e autocuidado. Eu gosto muito de definir autocuidado como estar disponível para si. Isso mexe com a gente, mexe ou não mexe? Como é que a gente está disponível para nós mesmas? Temos disposição, tempo, disponibilidade para todo mundo, temos ou não temos? A gente levanta mais cedo, cuida de filho, cuida de marido, sai para trabalhar. Se precisar levar uma torta lá para o pequeno grupo, para a classe dos professores, a gente faz ou não faz, nem que seja meia-noite? E o tempo que você tem para você? Meninas, isso não é egoísmo, nem que a gente tente, a gente vai conseguir fazer as coisas só para a gente. A nossa essência celestial nos colocou ao trabalho dos outros. Sabe qual é a questão? Nós estamos mais preocupadas com a louça lavada do que estarmos descansadas para acolher corações sofredores. Eu entendo que a gente precisa ter a nossa casa arrumada. Eu não vou nem discutir isso daqui entre a gente. Mas sabe qual é o problema? Nós estamos mais preocupadas com aquilo que é passageiro do que com o cuidado com a gente mesmo. Porque somos nós, meninas, que vamos encontrar com as pessoas na rua. Somos nós que vamos precisar ter paciência para conduzir os nossos filhos para o caminho eterno. Se vier uma visita hoje na nossa casa, eu estou falando porque eu sei que isso é comum a nós. Se alguém for vir na nossa casa hoje, a gente vai tirar dinheiro até de onde não tem para fazer uma sobremesa. Vamos ou não vamos? Vai dar um jeito, mas a sobremesa vai sair. Mas a gente acha caro comprar vitamina D, por exemplo, que vai manter a nossa emoção no lugar. Vocês sabiam que muitas meninas que têm depressão profunda, algumas até que tentam o suicídio, o fazem por conta da baixa vitamina D? Recentemente eu conversei com a esposa de um pastor e ela disse assim: doutora, não estou com coragem de contar isso para ninguém,
vai chegando uma hora que vai me dando uma angústia, mas uma angústia tão profunda, que a minha vontade é de morrer. Só que ela falou assim, só que nada mudou na minha rotina. O marido continua o mesmo, os filhos, a igreja. Ela falou assim, é um desânimo para viver tão grande, mas tão grande. Eu falei assim, querida, primeiro vamos dar uma olhada como estão aí os seus exames laboratoriais, antes de qualquer coisa. Ela de fato fez os exames ainda naquela semana. Entendam que a nossa vitamina D tem que estar em torno de 60, ok? Não é aquele índice de 20 lá do exame não, tá? Aquele índice 20 só significa que você não está com raquitismo, ok? Nosso tem que estar por volta de uns 60. Quem for alérgica, como eu, assim, que tudo tem alergia, tem que estar em torno de 80, tá? Para poder dar uma segurada no sistema imunológico. Sabe quanto que estava a vitamina D da esposa do pastor? 4. Foi fazer a reposição de vitamina D, a alegria voltou para a vida dela. Pessoas suicidam por falta de vitamina D. E aí você acha caro investir na sua saúde, porque você tem sobremesa para comprar. Explica para sua visita que dessa vez não rolou, porque você precisava cuidar da sua saúde. Sabe, eu trouxe um exemplo apenas, para dizer para você que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E às vezes você não tem paciência para orar, para interceder pelo outro, porque está te faltando energia até para continuar vivendo. E aí quando você está angustiado, já está lá para baixo, quando as pessoas falarem assim, olha, você não vale nada, você vai acreditar. Sabe por quê? Porque você está fragilizado. Sabe? Estão terminando meus minutos deste momento. Não, à tarde eu volto. Ah, faz isso, meninas, que eu já estou sem maquiagem, sem nada. Faz assim. Ah, fica aí. Isso. É bom para dar um suporte para a autoestima. Sabe, meninas, pergunta para Jesus qual a área da sua vida que você tem negligenciado. Você tem negligenciado o seu descanso? Tem negligenciado o autocuidado? Ah, queridas, eu valho mais do que um ano de chão passado na minha casa. Eu valho muito mais do que se porventura a minha louça for dormir hoje na pia, porque no outro dia Deus tem batalhas para eu enfrentar, e Ele quer me dar uma noite de descanso para enfrentar o que virá. Coloca todo mundo em casa para te ajudar. Maridinho pode te ajudar, pode. Inspira esse homem, inspira. Filhinho pode te ajudar, se pode. Ele já tem 14 anos e quer namorar. Então ele é capaz de arrumar a cama dele. Ensina seus meninos a serem homens. Ensinem as suas meninas a serem mulheres. Porque assim a gente vai ter uma família que vai nos ajudar. E quando tentarem arrancar a identidade de vocês, voltem para o Jordão e perguntem para Jesus o que Ele pensa sobre vocês. E aí nós encontramos um Deus dizendo assim, os planos que tenho a seu respeito são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu tenho um futuro e tenho esperança para você. Amém. Quando a gente descansar no futuro, na esperança, nós teremos tranquilidade para interceder pelas outras. Porque a gente só pode dar aquilo que já recebemos. Nós só podemos orar para os outros e pelos outros
se tivermos a certeza de que Deus atende às nossas orações. Amém. Que Jesus abençoe a mim e a você, para que a boa obra que Ele começou, Ele possa completar. Amém. Eu não sei qual o plano que Deus tem para você, ainda tem para você, mas eu sei que são muitos. O plano de Deus não era apenas tirar uma menina da condição de órfã, mas colocá-la na condição de salvadora de uma nação. Amém. Que Deus abençoe a mim e a você, que os nossos planos espirituais sejam grandiosos para a salvação de muitos. Amém. Amém. Até daqui a pouco.